irmãos, queridas irmãs, acabamos de escutar no Evangelho, nessa passagem, segundo São Marcos, que se encontra no capítulo 12, essa frase de Jesus que já escutamos tantas vezes: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Por um lado, Jesus estava demarcando de forma muito clara a separação que existe entre a realidade temporal, ou seja, a realidade deste mundo, a realidade dos governos, a realidade das autoridades deste mundo, e, por outro lado, a realidade eterna, a realidade de Deus. Porém, ao mesmo tempo em que, no fundo, o que Jesus estava ensinando é que não devemos misturar a religião com a política, com o governo dos homens, com a administração das realidades terrenas, por outro lado, existe um ensinamento mais profundo, que é a de que temos que evitar de dar a César aquilo que é de Deus. Isso nós entendemos bem se vemos o que Jesus fez para transmitir esse ensinamento. Quando aqueles fariseus e os partidários do rei Herodes foram tentar colocar Jesus numa armadilha, cheios de hipocrisia, chegaram elogiando, dizendo que ele realmente falava as coisas de Deus, isso e aquilo, mas no fundo queriam que ele caísse numa armadilha e falasse mal da dominação romana. E aí Jesus o que diz? Trazei-me uma moeda. E eles trazem uma moeda, que era uma moeda típica daquelas que se utilizavam naquele período, chamado denário. E Jesus pergunta, qual é a imagem, qual é a figura que está representada na moeda? A figura era a figura do Augusto, do César, do imperador. E aí Jesus então conclui, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas por que esse gesto de pegar a moeda e perguntar qual é a figura? É algo importantíssimo e que vai nos ajudar a entender mais profundamente o sentido das palavras de Jesus. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte, ora, aquela moeda tinha impressa a imagem de César e, portanto, pertencia a César. E o que é, ou como fazemos para saber aquilo que pertence a Deus? Ora bem, nós, diz o livro do Gênesis, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Assim, certo modo, do mesmo fato de que a moeda pertencia a César porque tinha a imagem de César, nós pertencemos a Deus porque trazemos na nossa existência a imagem de Deus. E, portanto, não dar a César aquilo que é de Deus significa, em primeiro lugar, não colocar a nossa esperança nesse mundo. Não colocar a causa da nossa alegria, da nossa felicidade, ao menos no sentido último e pleno, naquilo que nós vemos nesse mundo, nos homens, nas políticas, nas ideologias, nas coisas que podemos comprar. De fato, é isso que falava São Pedro na primeira leitura de hoje, quando na sua segunda carta advertia aos fiéis, ou seja, a mim e a você, de que, diante daqueles que esperam um final dos tempos apocalíptico cheio de desastres naturais, o que nós esperamos são novos céus e nova terra, aonde habitará a justiça. E logo depois de afirmar isso, Pedro diz, caríssimos, está falando com você e comigo, atenção. Esforçai-vos para que ele, Deus, vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Vós, portanto, precavei-vos
para não suceder que, levados pelo engano dos ímpios, percais a própria firmeza. O que estava dizendo aqui? Que às vezes nós podemos ser tentados a ir atrás de soluções fáceis daqueles que são os profetas da desgraça. Daqueles que estão todo o tempo se lamentando de como tudo está mal, de como tudo é um desastre, de como tudo tem que mudar, e oferecem a solução meramente humana para esses problemas. Às vezes falam até de Deus, mas falam de Deus simplesmente para instrumentalizá-lo, porque no fundo são essas pessoas, ou essas ideologias, ou essas realidades terrenas que são propostas como solução. Às vezes pode ser um produto, compre isso e você vai ser feliz, os seus problemas vão acabar. A sua felicidade está em ter isso ou aquilo. Ou então um projeto político que dizem, nós vamos acabar com todos os problemas, vamos resolver todas as mazelas desse mundo. Ou então uma ideologia que diz que no fundo ela tem as verdades que são necessárias para que tudo possa se resolver. No fundo, queridos irmãos, queridas irmãs, são essas mentiras. Mentiras porque em si mesmas não podem dar solução para tudo. O Salmo responsorial de hoje, o Salmo 89, chamava a atenção para a efemeridade do homem. Dizia, vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. E aí depois continua, pode durar 70 anos a nossa vida, os mais fortes talvez cheguem a 80, a maior parte é ilusão e sofrimento, passam depressa, e também assim nós passamos. Nós somos limitados. Qualquer realidade desse mundo que ofereça a salvação, que ofereça a solução dos problemas, é sempre falsa, porque está fundamentada numa realidade caduca, numa realidade que não tem sustentação própria. Ao contrário. E, voltando à primeira leitura, São Pedro diz, antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória desde agora e até a eternidade. Portanto, o que nós devemos fazer, longe de procurar uma salvação fácil, é sempre procurar crescer no conhecimento de Jesus. Hoje em dia, um instrumento muito forte que pode nos fazer cair nessas tentações do mundo são as mídias sociais. Não que elas não tenham o seu valor, mas às vezes elas nos colocam numa bolha e nos fazem acreditar em propostas humanas, que são a solução de tudo. E em vista dessas propostas humanas, às vezes, eu posso até me radicalizar, posso começar a brigar com todo mundo para defender aquela minha opinião, que eu começo a dizer que é uma verdade absoluta. E quanto tempo eu perco com essas coisas? E se, ao contrário, dedicasse-me mais a conhecer os ensinamentos de Jesus, aí sim encontraria aquilo que me dá firmeza, aquela que é a causa de uma esperança que não decepciona. E aí, sobretudo, queridos irmãos, queridas irmãs, aprenderíamos de verdade a dar a César o que é de César, a dar a Deus o que é de Deus e, de modo eficaz, consciente, sensato, equilibrado, procurar dar soluções para os problemas desse mundo. Sem magias, sem soluções mágicas, sem milagres estranhos, mas com dedicação, com serviço ao próximo, com amor, com misericórdia, porque sem isso, no fundo, todas as soluções vão ser sempre passageiras. E a solução de hoje nada mais será do que o problema de amanhã. Que possamos assim, queridos irmãos, oferecer-nos em primeiro lugar a Deus, dar a Deus o que é de Deus, ou seja, a minha vida, a minha existência, na certeza daquilo que o refrão do Salmo responsorial nos convidava a repetir. Ó Senhor, vós fostes sempre, e sempre será para mim e para você, um refúgio para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Lucis tu erat